Você está curtindo o programa Debate Bola 4 Linhas Ping Pong. Agora o bloco do Flamengo e Vasco da Gama, a rodada dos clubes cariocas. Na rodada de quarta-feira, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians no Pacaembu, lotado por 2-1. Já o Vasco da Gama confirmou o seu favoritismo, atual campeão da Copa do Brasil, e ganhou de novo Coritiba por 2-0 em São Januário. Vamos analisar aí inicialmente o primeiro gol do Flamengo. O Flamengo abriu o placar contra o Corinthians no Pacaembu. David 1-0. Era o início promissor do Flamengo, Fernando? Mais ou menos, né? Porque o Corinthians começou bem melhor o jogo, né? Mais uma vez o Wellington começou o jogo já falhando, né? Com 30 segundos de jogo ele já deu a bola de presente pro Emerson, né? O Sheik, né? E o Sheik chutou pra fora, né? E aí o Corinthians começou bem melhor, só que o Corinthians não conseguiu fazer o gol. E aí o Flamengo deu 2 contra-ataques, né? No primeiro, o Thiago Neves chutou e o goleiro defendeu. E no segundo, o escanteio, né? O Ronaldinho Gaúcho bateu, o Renato desviou. E aí o David, né, apareceu muito bem na segunda trave, desviou e mandou pra rede, fazendo 1-0 Flamengo diante do Corinthians. Fernando, o Flamengo assumiu uma postura defensiva mesmo, né? Ele jogou no contra-ataque praticamente o jogo todo. Defensiva demais, na minha opinião, né? E para que o Flamengo pudesse jogar no contra-ataque, o Luxemburgo deveria botar o Negueba no time, coisa que ele não fez em momento nenhum, né? O Negueba é um homem de velocidade e o Luxemburgo não botou o Negueba. Tá certo. Pulando pro jogo do Vasco da Gama, início de jogo, a falta, né? O Juninho Pernambucano, que golaço, hein, Fernando? Belo gol do Juninho Pernambucano. Que golaço. Fazendo 1-0 pro Vasco diante do Coritiba. E o curioso é o seguinte, né? O Coritiba, ele conseguiu impor sua proposta de jogo no início, né? O Coritiba começou melhor, né? Diante do Vasco em São Januário. Só que tem que o Vasco, ele foi aos pouquinhos se acalmando, entrando no jogo. E aí, já na hora da falta do Juninho, o Vasco já era um pouquinho superior ao Coritiba, né? E aí ele acabou conseguindo fazer o golaço de falta, e aí depois passou a tomar conta do jogo. Tinha uma certa distância, né? A bola tava uma certa distância. Tava sim. E aí o Juninho acabou acertando um chutaço de Interessante, longe, né? Apesar da certa distância, ele não tomou muita distância, né? Tem um jeito diferente de bater na bola. É verdade. E aí ele bateu muito forte na bola, né? Com a bola próxima ao corpo dele, né? Bateu muito forte, muito bem o Juninho, golaço, fez um gol e aí o Vasco acabou tomando conta do jogo depois disso, né? Então, o primeiro tempo da rodada com Flamengo e Vasco jogando parecia que seria, né, um carnaval carioca, né? Principalmente apesar do Corinthians, né? Apesar do Corinthians ter um mais poderio ofensivo, né? Mas o Flamengo estava sendo mais objetivo nos contra-ataques. Terminou o primeiro tempo ganhando o Corinthians. No segundo tempo a coisa foi diferente, né? Foi bem diferente. Aliás, a coisa foi diferente conforme se imaginava já no primeiro tempo, né? Porque aí o Corinthians já estava com o jogo, né? Já com a conta devidamente tomada, né? No jogo. E aí o Corinthians, ele realmente foi pra cima. E o Flamengo até no segundo tempo melhorou, né? Porque o que acontece? O Flamengo começou a tocar a bola mais no campo de ataque, né? O Corinthians deu um pouquinho mais de espaço ao Flamengo. E aí o Flamengo tocou mais a bola no campo de ataque, só que não conseguiu o seu objetivo, né? Teve uma boa chance a mais com o Thiago Neves, mas só. Acabou. Mas aí, Fernando, teve essa boa chance a mais, o jogo estava 1-0 ainda. O Luxemburgo tira o Thiago Neves. Não está fazendo uma excelente partida, não. Mas quem entrou no lugar dele não deu conta do recado. Botinelli, muito abaixo, né? Muito abaixo, sem dúvida nenhuma. O problema, gente, é que o Luxemburgo, de novo, né, bota o Botinelli, né? E bota a gente depois dos 30 minutos do segundo tempo, né? E, poxa, não vai resolver, gente. Não vai resolver. Botinelli não está resolvendo, né? E eu
tô de acordo agora com o comentarista do Sport TV. Tira o Thiago Neves, bota o Negueba. Entendeu? O Negueba, bota o Diego Maurício. Ou o Diego Maurício também. Era jogo pra qualquer um dos dois, pra velocidade no contra-ataque. Entendeu? E até pra recuar um pouco o Ronaldinho. Entendeu? Pra ver se tirava um pouco a boa marcação que o Corinthians estava fazendo em cima dele. Era boa marcação mesmo. Entendeu? Mas o Luxemburgo virou Luxemburgo, né? Pelo que me parece, olha, né? Fernando, polêmica aí, não, realmente o Luxemburgo foi muito, né, infeliz nas substituições. Foi e logo depois, infeliz, né, tivemos aí uma cena de agressão, né, um revide, né, porque o Liedson já tinha dado uma peitada no Gustavo. Foi. O Gustavo, que é um tanque, né, aproveitou o momento de distração da divisão Panzer, né? Isso. Ele foi lá e acertou um soco na boca do estômago do Liedson, né? O Liedson caiu no chão, eu acho que não foi cena, porque o Gustavo é muito forte, né? Ter acertado um soco ali na região do estômago, acredito que o Liedson perdeu o ar. Eu acho que sim, mas o Liedson fez um pouquinho de cena, né? Não foi, talvez não tenha sido pra tanto, né? Mas realmente foi uma agressão, merecia ter sido expulso o Gustavo, né? O árbitro nem auxiliares viram essa cena. E olha que interessante, logo depois desse soco, parece que o Liedson, ele pegou um gás, pegou uma energia e fez o gol do empate, uma falha bizonha do Williams, né? Um bolão do Williams pra ele, né? Foi um cruzamento pra área, né? Que o Williams afastou mal. Aliás, a defesa do Flamengo estava afastando mal alguns cruzamentos para a área do Corinthians, né? Que aliás foram mais ou menos 30, né? Cruzamentos, né? Para vocês verem como é que o Corinthians estava pouco efetivo no ataque, né? 30 cruzamentos na área para 2 darem certo, né? E aí o Williams afastou mal, a bola sobrou para o Liedson, que estava muito bem posicionado como sempre. E aí ele mandou a bola para a rede de primeira, né? Fazendo gol de empate. Gol do empate. Enquanto o Corinthians empatava no Pacaembu, o Vasco, aos 13 minutos do segundo tempo, aí sacramentava, praticamente fazia 2-0, gol do Rômulo, né? O Vasco da Gama aproveitando aí, né? Mais um passe do Juninho Pernambucano, que é um fantástico jogador. Mais uma excelente cobrança de falta dele, né? Uma outra pancada do Juninho, né? Só que tem que aí o Rômulo, ele desviou essa cobrança de falta muito bem, né? Segundo o Rômulo, né? O Juninho diz para todos irem na marca de pênalti, né? Quando ele bate a falta ali de uma das pontas, né? Na ponta esquerda ou da ponta direita, porque é aonde ele vai mandar a bola, né? E foi exatamente aonde o Juninho mandou a bola. Mas é tão perfeito, Fernando, que não chega a ser, né, uma cobrança, é um passe. Sim, sim. Passe. Uma assistência, né? Ele escolhe, vou fazer o gol ou vou dar o passe. Ele fica variando, aí de vez em quando dá um passe. E nessa o Rômulo foi, né, colocou a cabeça nela, desviando a bola pro fundo do gol. O Vasco aí já dava uma vantagem boa, 2-0. Uma vantagem tranquila, e aí pra matar o jogo, né, diante do Coritiba, praticamente, né. O Coritiba, aliás, que é um bom time, né, sem dúvida nenhuma, porque realmente o Coritiba deu muito trabalho ao Vasco. Não, foi uma vitória fácil, apesar de estabilizada, tranquila, né? Não, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? O Coritiba tem o Rafinha, o Davi, né? Principalmente o Rafinha, né? Jogadores que deram muito trabalho à defesa vascaína, viu? E a defesa vascaína que teve o Dedé de volta e se comportou direitinho em São Januário ontem. Isso, o Vitor Ramos entrou no lugar do Renato Silva no segundo tempo, né? Sim, mas aí a vitória já estava estabilizada, né? Estava garantida. E o Elton, né? O Elton conseguiu aí a vaga de titular. Mas ontem não foi tão bem assim não, né? Ontem o Elton até fez um gol, só que tem que o árbitro invalidou. Corretamente, aliás, estava impedido. Tá certo. Agora voltando para Pacaembu. O Corinthians empatou e continuou a pressão forte para cima do Flamengo. Repetindo aí o que falamos, né? As alterações não deram certo. O Maldonado, que estava dando uma proteção maior à zaga. O Muralha não teve a mesma eficácia do Maldonado. Eu achei que o Flamengo ficou ainda mais desguarnecido.
E tivemos aí a virada com mais um gol do Edson. O Edson que é muito oportunista. Cadê o Luiz Antônio, hein? Pois é, né? O Luiz Antônio parece ser mais técnico, apesar de ter uma péssima finalização. É verdade. E o Luiz Antônio, além de ser mais técnico, ele me parece que exerce melhor a função do que o Muralha, né? O Muralha realmente não tá me convencendo, entendeu? Acho que é aquele cabelo, hein? Ou é o nome Luiz Felipe, né? Pode ser. Deu identidade. Com certeza pode ser isso. Agora, o Williams, Muralha, realmente tá difícil de aguentar, hein? Olha, o Williams antes, ele roubava a bola muito bem e passava muito mal. Agora, ele além de passar muito mal, ele ainda tá dando gols para os adversários, né? Agora tá ficando difícil. Tá ficando difícil de aguentar o Williams, né? Você acha, Fernando, que a não convocação para a seleção brasileira deixou o Williams com a cabeça um pouco triste? Eu acho que ele tá se preocupando demais com o visual dele, sabia? Aquele cabelinho. Ele tá igual o Fábio Ferreira, do Botafogo, sabia? Tá se preocupando demais com o visual dele e de menos com a bola. Mas até que o Luxemburgo viu isso e botou o Fierro. Só que o Fierro... o Fierro, rapaz, eu ainda não descobri qual é a posição dele. Então, você tá falando as palavras do comentarista do Sport TV. Que o Fierro é um jogador indefinido, né? Ele não tem um bom passe, nem tem uma boa marcação. Não, você sabe por quê? Porque agora falando sério mesmo, o Luxemburgo me bota ele de lateral direito contra o Bahia, já botou ele de meia de armação e agora me botou ele de volante. Então eu não sei, realmente eu não sei qual é a posição do Fierro. Entendeu? Eu não sei. Por isso que eu dou um desconto para as más atuações do Fierro. Entendeu? Agora, não botar o Negueba nesse jogo, isso não tem desculpa não. Não tem desculpa. Fernando Diniz. O Diego Maurício também. Torcedor ouvinte 4 linhas quer saber, em relação ao banco de reservas, está na hora de ter nele Frauches e Adrian? Já passou da hora, né? Já passou da hora. Principalmente o Frauches, né? Porque, assim, no meio de campo de armação, o Flamengo ainda tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Thiago Neves, né? E ainda tem o Negueba, que o Negueba originalmente é meia de armação, né? Agora, o Frauches, o Flamengo tem que ter o Frauches no banco. Não tem jeito. Tem que ter. Aliás, o Frauches não tem que ter banco, não tem que ser banco, não. Tem que escolher camisa de titular. Ele com o Alex vai voltar na próxima partida. O Alex já volta, Alex Pirulito. Volta, deve fazer companhia com o Gustavo. Parece que o Wellington, né? Quem será? Deve ser com o Wellington, né? Que o Wellington é homem de confiança do Lucha, né? Nossa! Homem de confiança do Lucha, né? É realmente preocupante, né? Mas eu achei que foi... Eu achei, Fernando, mesmo com a virada do Corinthians, foi o mérito também do Corinthians, construiu as jogadas, o Edson é oportunista, foi... Principalmente o segundo gol. O segundo gol foi mérito do Corinthians, o primeiro não. O primeiro foi falha do Williams. Isso, concordo. Mas acredito que foi melhor sem o Angelim. Rapaz, olha, eu não sei se foi melhor sem o Angelim, não, cara. Eu acho que a zaga tá sentindo muito a falta do Ayrton. Sabia? Isso, o Angelim também deu uma declaração infeliz no último jogo, né? Foi com a derrota com o Bahia. Você viu a declaração dele? Vi. Não, essa posição é do Wellington, o Wellington tem que voltar. Gente, ele tá sem confiança, isso mostra um jogador sem confiança. Então, nesse caso, ele tem que estar banco sim, banco de reserva com o Angelim. É uma pena, né? É uma pena, porque o Angelim, você vê o grau de humildade do Angelim, né? Mas eu acho exagerado, aí já é exagero. Claro que a humildade ela é positiva sim, mas nesse ponto, falar que um jogador titular, um jogador, né, que já está tanto tempo no elenco do Flamengo, falar que tem que voltar o Wellington, pior sem ele, chegou a falar pior sem ele. Falou. Realmente aí eu concordo com você, realmente o Angelim tá sem confiança. Eu acho que ele realmente ele foi responsável até por alguns gols dos adversários do Flamengo, né? Que não cabe aqui a gente citar, né? Que já foi passado, enfim, né?
Tá certo. Agora indo para a 23ª rodada, analisando os jogos do domingo, o Vasco da Gama vai no Orlando Scarpelli enfrentar o Figueirense às 4h da tarde. Vasco da Gama e Figueirense. Qual é o seu prognóstico, Fernando Diniz? Bom, meu prognóstico é de jogo complicadíssimo pro Vasco lá dentro, né? Porque o Figueirense, se você for olhar, o Figueirense tá invicto contra os cariocas lá dentro, né? Contra o Botafogo ele ganhou 2-0 e contra o Flamengo empate, né? 2-2. E o Figueirense, como a gente falou aqui também, né? É um time perigosíssimo, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Então é um jogo bastante complicado pro Vasco. Mas eu acho que o Vasco pode ganhar esse jogo sim. Tá certo. Enquanto o Flamengo tem uma tarefa em relação a todos que estão aí brigando na ponta da tabela. Teoricamente, quero deixar bem claro aqui, tem a tarefa mais fácil, enfrentando o Atlético Paranaense no Engenhão às 18h. O Flamengo tem aí, aliás, Cláudio Moacir, né? Vai ser no estádio do Macaé. No estádio do Macaé. Moacirzão, Flamengo e Atlético Paranaense às 18h. O Flamengo tendo a chance de mais 3 pontos aí, chegar mais na frente da tabela. Eu acho que o Flamengo... Não é só teoricamente não, acho que na prática é a tarefa mais fácil, sabia? Porque o time do Atlético Paranaense melhorou tal, mas não é aquilo tudo, não é bom não é tão bom assim não. O Flamengo joga em casa, né? Tá na hora do Flamengo voltar a vencer. E esse resultado foi horrível, a derrota de ontem, porque o Flamengo mesmo vencendo, ele só, com essa vitória ele só mantém a 5ª posição, porque ele não consegue chegar aí nos 4 primeiros colocados. Mas aí o Flamengo chegaria a 39 pontos, né? E ficariam São Paulo e Vasco com 41 e Corinthians e Botafogo com 40, né? Aí só na outra rodada que o Flamengo poderia chegar mais, ultrapassar os adversários. O Flamengo então foi, de todos esses que nós comentamos, foi o que mais caiu, né? Exatamente. Ele tem o segundo turno, ele é o último colocado do segundo turno. O Fluminense é o primeiro com 9 pontos, o Flamengo tem 0. Tem 0, Exatamente. Só que tem que o torcedor do Flamengo vai se lembrar de 2009, né? 2009 e 2010 também, onde o Flamengo teve 7 jogos sem ganhar, né, nos 2 campeonatos, né? E 2010 acabou lutando para não cair. 2009 acabou sendo campeão, né? E 2009 estava numa situação bem pior do que essa ao final dessa série de jogos sem ganhar, né? Pra quem tá muito pessimista com o Flamengo, né? Até o nosso amigo Gustavo Santos postou no Facebook que nessa mesma rodada, em 2009, o Flamengo só tinha 30 pontos e foi campeão brasileiro. Exatamente, estava a 2 pontos da zona de rebaixamento. Só tinha 30 pontos nessa rodada. Com essa quantidade de jogos, só 30. E hoje, 2011, tem 36 pontos. Então, vamos aí podemos mudar a posição do copo. Copo mais cheio ou copo menos vazio ou menos cheio, né? Exatamente. Eu acho que o Flamengo tem muito a evoluir. Tem que evoluir demais para poder voltar aí a brigar pelo título. E o Vasco sim, o Vasco pode ser líder do Campeonato Brasileiro nessa rodada, né? Pode ser líder sim. Eu acho que tem uma tarefa dificílima, mas os outros também têm uma tarefa complicadíssima. O Corinthians, então, a gente vai falar já da tarefa do Corinthians, qual é? Tá certo. Ô Fernando Diniz, agora o nosso recado final em relação ao Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro e nessa partida que aconteceu ontem, o nosso recado final vai ser um pouco diferente. Eu quero o seu recado final. No Flamengo, pior e melhor e um destaque do Corinthians, Fernando. Bom, meu recado final, pior e melhor do Flamengo. O pior, pra mim, olha, tá complicado, hein? Tá complicado. Mas acho que eu vou citar o pior, o Williams, porque ele falhou diretamente no primeiro gol do Corinthians, né? O melhor, cara, eu vou citar o Renato Abreu. O Renato Abreu fez um bom jogo diante do Corinthians. Concordo. E um destaque do Corinthians, você quer o quê? Um destaque individual do Corinthians? Isso. O Edson, né? O Edson fez 2 gols, brigou o tempo todo, jogou muito bem do lado do Corinthians. Tá certo. E o destaque do Vasco, né? Vamos agora pro jogo do Vasco, depois eu vou dar as minhas... Você quer o quê? Pior
pior e melhor do Vasco da Gama e o destaque do Coritiba. Bom, o pior do Vasco tá difícil também, hein? Tá difícil, mas eu vou citar. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou citar o Éder Luiz. O Éder Luiz não fez uma boa partida, não. E o melhor do Vasco, o Juninho, né? O Juninho fez uma cobrança de falta sensacional no primeiro gol e outra no segundo gol, onde acabou dando passe pro Rômulo, né? E um destaque do Coritiba, o Rafinha, foi bem no jogo. Tá certo, Fernando. Eu vou concordar praticamente com o Fernando falou em relação à minha opinião no jogo Flamengo e Corinthians, né? O Renato Abreu, o jogador mais lúcido ali. Ronaldinho, como foi muito bem marcado, não teve muita chance. Muita chance. Então o Renato Abreu ali no meio campo foi lúcido, até com jogadas de efeito. Ele fez teve uma jogada que ele deu 2 dribles. Isso, parecia jogada de Messi, hein? Exatamente. Messi Abreu. Eu acho que Ronaldinho Abreu. Enquanto pro Williams a não convocação, né, deu um abatimento, eu acho que o Renato Abreu deu uma motivação extra, né? Um jogador já convocação pra seleção, com uma idade mais avançada, né? Um jogador que não deslumbra, muitos futuros aí objetivos. Seria muito difícil uma Copa do Mundo, apesar dessa convocação. Acho que foi bom pra ele, deu uma injeção de ânimo. Foi o melhor, apesar da derrota, né? Eu também quero dar uma observação pro Gustavo. Eu não gostei da atitude dele, do soco, né? Ele o jogador tem uma consistência física muito grande e deu essa agressão aí, não foi legal. E acredito que ele podia ter se arrependido depois, não sei. E a declaração dele foi que ele falou que não foi agressão. Ele falou que qualquer coisa o Liedson cai. Não foi, ele já é forte. Deu um soco, claro que o Liedson ele deu uma valorizada, mas a agressão aconteceu, né, Fernando? Não, aconteceu, sem dúvida nenhuma. As imagens provam isso, né? Era isso que eu ia falar também. Faço minhas as suas palavras, Flávio. O Gustavo realmente fez uma coisa que não precisava fazer, né? Gustavo, você joga bola, é um bom zagueiro, entendeu? Não precisava fazer isso, né? Tá certo. Tava jogando bem até diante do Corinthians. Beleza. Programa Debate Bola 4 Linhas. Acesse já o nosso blog oficial do Debate Bola 4 Linhas. Rádio 4 Linhas, tudo junto, hein? radio4linhas.blogspot.com. radio4linhas.blogspot.com. Lembrando que o 4 é por extenso. Rádio 4 Linhas.blogspot.com. Faça o seu comentário, participe da nossa programação pelo nosso blog oficial. Programa Debate Bola 4 Linhas em outubro, 2 anos no ar, com muita satisfação. Com certeza.